Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa mentoria, e vou me apresentar agora. Meu nome é Maria Fernanda, sou professora, sou graduada em Direito, atuo nessa área e venho aqui trazer para vocês com base nas minhas experiências, certo? Então, você que está passando por um momento da sua vida em que você precisa ser aprovado em alguma prova, certo? Em algum vestibular, seja vestibular, exame de ordem, cursos, certo? Qualquer prova vai te demandar uma dedicação especial para o estudo. E o estudo é um hábito que a gente adquire que você tem que levar muito a sério. O estudo, ele precisa ter estratégias, o estudo precisa ter métodos. E é isso que a gente vai oferecer aqui nesse curso gratuito, essa mentoria de como estudar de forma eficiente. Pessoal, outra coisa. Quando vocês, sentam para estudar, qual o método que vocês utilizam, Como que vocês fazem para estudar? Qual que é a maneira que vocês estudam? Vocês já ouviram falar de alguns métodos que a gente vai colocar aqui para vocês? Conta para nós, deixa aí nos comentários, certo? Que a gente gostaria de ver também. Bom, falando um pouquinho de mim, passei por experiências para ser aprovada, certo? Que quando comecei a graduação, eu já sabia que eu teria que ser aprovada no exame da ordem, Quando eu comecei a graduação de Direito, eu já sabia que eu ia ter que ser aprovada no exame da ordem, até porque se você não for aprovado no exame da ordem, você só é um bacharel em Direito e você não pode atuar como advogado inscrito nos quadros da OAB. Então, assim, no início da minha graduação, eu já tinha isso em mente. E isso eu fui preparando a minha mentalidade, eu fui preparando a minha mente para que eu possa passar por esse momento, E se você está nesse momento hoje, não se desespere, porque vários dos seus colegas, vários das pessoas que passaram na graduação de Direito vai ter que fazer essa prova, esse exame da ordem, Então, alguns desafios que eu tive quando eu enfrentei esses obstáculos, certo? Foi os comentários, certo? Quando eu comecei a estudar, eu não falei pra ninguém que eu estava estudando a OAB para fazer o exame de ordem. E tinha vários parentes, várias pessoas que não colocavam, aquela fé, aquele estímulo, aquela confiança em mim, não via potencial na minha pessoa para que eu possa, passar no exame da ordem. Porém, eu via os números de aprovados, eu via o tanto de advogados que a gente tem hoje no Brasil e eu ficava me perguntando por que eu não posso passar também. Então, é isso que hoje eu trago aqui para vocês. Quando vocês forem fazer uma prova, por mais que ela seja difícil, hoje a OAB, dando somente um exemplo, quem está nos assistindo, eu sei que está fazendo vestibular, está fazendo outras provas, mas dando o exemplo da OAB, hoje, a OAB 34, por exemplo, que foi uma que deu muito o que falar por conta da taxa de reprovação, a OAB 34, salvo engano, foi uma das mais provas que trouxe a reprovação. Salvo engano, foi 26% de aprovação, e quase 70% de reprovação. Então, foi um número muito alto, certo? Porém, a gente não precisa se desesperar com esses números. A gente precisa, criar métodos, criar estratégias para que você estude de maneira correta. Aqui a gente não vai falar do que mais cai na OAB, do que mais cai em vestibular. Não, a gente vai falar de maneiras, de métodos comprovados cientificamente, certo? Que deram certo para mim, que deram certo para outras pessoas e que continua a dar certo. Mas para isso você precisa se identificar qual grupo você pertence, porque não adianta nada você ir testando métodos, colocando o método aí na sua vida e sendo que aquele método não se encaixa no seu modo, certo? Não se encaixa aí na sua vida, não se encaixa na sua maneira como você leva o estudo em si. Então, é preciso você se identificar com os grupos que a gente vai colocar aqui agora, com os métodos, Primeiro a gente vai trazer os métodos, logo após a gente vai trazer os grupos, e aí você se identifica qual pertence, e assim você identifica qual método vai te trazer mais aproveitamento no estudo, certo? Então, eu passei por isso que vocês estão passando também. Não é fácil, realmente não é uma tarefa fácil você sentar, você ter a disciplina. Porém, a disciplina, pessoal, tem uma frase que é muito legal, que a disciplina é aquela ponte, das realizações e dos nossos sonhos. Então, é nessa ponte que vocês têm que ir, E com a disciplina, vocês vão alcançar a aprovação. Não existe método, não existe estudo, não existe estratégia milagrosa que a gente
tenha a aprovação sem ter a disciplina, sem ter a dedicação. Então, por mais que você encontre o seu método perfeito, por mais que você encontre o grupo de estudantes que você pertence, de nada vai adiantar se você não tiver a dedicação necessária para isso, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, nessa mentoria, de como que você precisa ter essa dedicação. É um triângulo muito peculiar, porque a gente precisa colocar nesse triângulo, né, a dedicação, o método e a estratégia de estudo, certo? Então não se esqueçam desses 3 pontos muito importantes, né? Assim como eu passei, eu fui aprovada no exame de ordem, outros nossos colegas foram aprovados em provas, e utilizando esses métodos, vocês também vão ser aprovados, certo? É somente o que vocês tenham dedicação, encontre o grupo que pertencem e encontre o método que dê certo para seu aproveitamento, ok? Como eu disse anteriormente, né, não há sombra de dúvidas de que ser aprovado em uma prova, seja vestibular, seja concurso, seja prova de ordem, não é fácil, né? Principalmente aqueles mais concorridos. A prova da OAB, ela não tem vagas. Então a gente brinca, né, que a gente está ali concorrendo consigo mesmo. É uma jogada de mente que a gente está fazendo ali, né? O seu maior concorrente às vezes é nós mesmos, né? É você mesmo. E a prova da OAB, ela não tem vagas, porém ela tem uma taxa de reprovação muito grande, e isso leva o aluno, o candidato, né, a ser aprovado. Isso leva ele a ter uma estratégia, ter um estudo muito eficiente. Não é só estudar no dia, não é só estudar uma semana antes. É claro, pessoal, é claro, né? A gente vai falar nisso na aula oportuna, que a gente tem aquelas exceções, né, de alunos que são aprovados com 2 meses de estudo, são aprovados em concursos que deram mais de 30 mil inscritos. A gente é possível encontrar essas pessoas, sim, é possível encontrar pessoas que passaram em mais de 11 vestibular de medicina, certo? É possível encontrar pessoas que estudaram 15 dias para a OAB. Se você procurar aí no YouTube, você até vai encontrar, né? Mas é possível, sim, você encontrar essas pessoas que estudaram 15 dias para o exame da ordem e conseguiram a aprovação. É possível, sim. Porém, se você não se encaixa, né? Se toda a sua vida você teve experiências que te levaram a ter uma conclusão que você não se encaixa nesse método, né, nesse grupo de alunos, não adianta você querer ir pelo mesmo caminho, certo? Eu tive experiências durante a minha graduação que eu vi que se eu não estudasse, realmente eu ia reprovar. Então, com isso, eu vi e concluí que se eu não estudasse para a OAB, meses antes, se eu não tivesse uma preparação meses antes, uma dedicação necessária, eu não ia passar. Por quê? Você precisa se observar para você tirar conclusões. Você precisa se observar para você concluir, né? Então, com a sua experiência no ensino médio, com a sua experiência na graduação, você conclui que se você estuda ali uma semana, você consegue passar nas provas da graduação. Se você estuda ali somente no dia da prova, você consegue passar nas provas do ensino médio. Então, tudo bem. Você até pode se encaixar nesse grupo de alunos, mas se você não é desses grupos, né, não arrisque. Por quê? Porque às vezes, pessoal, o vestibular, por exemplo, só tem uma vez por ano, certo? Enem, por exemplo, só tem uma vez por ano. A OAB ainda tem 3 vezes por ano. Só que cada reprovação é ali uma queda que você precisa se levantar. Então não adianta a gente ter você querer arriscar. Além de que, né, a maioria dos cursos, a maioria dos exames, a maioria dos vestibulares tem a taxa de inscrição. Então, se você não consegue isenção, você precisa, né, pagar aquela taxa de isenção. Salvo engano, aí a OAB agora já está 260, 290 reais, né? Isso em outros concursos tem valores maiores, tem valores menores, vestibulares também, né? Principalmente em faculdade particular, tem valores de taxa de inscrição. Então, a gente não pode arriscar aquilo que vai ter um alcance muito grande no nosso futuro, aquilo que vai fazer com que a nossa vida tome rumos diferentes. Você não pode fazer esse risco, você não pode correr esse risco. É por isso que a gente está aqui hoje para te falar os métodos, as formas de estudo, né, e os grupos que você pode se encaixar. Certo, pessoal? Bom, a gente vai encerrar esse bloco e o próximo bloco a gente vai voltar para a gente falar um pouquinho sobre os métodos de estudos na prática, certo? Até a próxima aula.